Daí, nono ano, beleza? Bom dia. É o professor Alcides para mais uma videoaula de ciências. Hoje nós vamos começar aí os capítulos referentes à biologia. Na verdade, nós já começamos, né? Capítulo um foi trabalho, as teorias de origem da vida. E partimos então de onde paramos, capítulo 2. O capítulo 2, pessoal, ele é uma revisão de muita coisa que nós já vimos em vários capítulos, assuntos diferenciados, tanto no oitavo ano quanto no nono ano. Lá no oitavo ano, quando nós vimos aquele capítulo de genética, nós estudamos o DNA, os cromossomos, como funcionam os processos de divisão sexuada e a formação das células chamadas de somáticas e sexuais, né? Nós vimos lá atrás, no oitavo ano, que a reprodução sexuada então envolve lá duas células chamadas de N ou haploides, que combinadas formam um zigoto inicial, uma célula 2N, que formará todas as células somáticas do nosso organismo ou todas as células 46 cromossomos, né? Muito bem. Vimos também que um cromossomo é uma parte do DNA que está lá no núcleo das células eucariontes. Bem, no nono ano nós já iniciamos aí a química. Vimos que todos os elementos da tabela periódica eles se ligam para formar moléculas e que essas moléculas elas estabelecem ligações iônicas, covalentes, metálicas, dependendo do tipo de elemento que a constitui, né? E entre essas moléculas que são formadas através da ligação dos elementos químicos, nós temos os ácidos nucleicos. Então, isso tudo que eu acabei de colocar para vocês, que já foi conteúdo dado, já foi até mesmo conteúdo de prova para a maioria maioria dos assuntos que eu acabei de citar, é parte desse capítulo dos ácidos nucleicos, que são moléculas orgânicas. Bem, vamos lá então para frente. Vejamos, então o que é um ácido? A primeira coisa que nós devemos pensar aqui ah, nesta videoaula. Bom, um ácido, pessoal, é uma solução solúvel. Isso significa o quê? Que quando você coloca água no ácido que é sólido, ele se dissolve na água. Ele deixa de ser sólido e se torna líquido. Beleza? Regrinha de ouro. Nós veremos isso aí no segundo semestre, no terceiro ou quarto bimestre. Regrinha de ouro. Todo ácido é composto de. Ele tem uma estrutura básica que está presente em todo o ácido: hidrogênio e outro elemento químico qualquer, que pode ser a metal, pode ser um metal, ou pode ser até mesmo ambos, né? Dependendo do tamanho do ácido. Então, um ácido nucleico ele tem hidrogênio. Um ácido nucleico tem outros elementos também. Beleza? Então, lembrando aí o que é um ácido. Só para curiosidade, para vocês já irem colocando aí no subconsciente de vocês, que eu falei na última aula, porque lá no segundo semestre nós vamos resgatar isso. E quanto mais coisa no subconsciente, mais fácil é o caminho de aprendizado de vocês, né? Vamos lá. Então, nós temos dois importantes ácidos nucleicos, conhecidos popularmente aí como DNA e RNA. Vocês já ouviram o professor falando sobre isso, já viram reportagens, já viram, né? Recentemente agora o pessoal estava aprendendo aí os assaltantes de caixa eletrônico, né? Que tinham aquelas quadrilhas que aterrorizavam aí os interiores do Brasil. Chegavam assaltando aí colocando dinamite nos caixas eletrônicos, estourando. E aqui no Paraná eles deram de frente com a polícia, bem preparada. Muitos deles foram presos ou impedidos de continuar no caminho do crime de alguma forma. E alguns fugiram e deixaram rastros, né? Nesta fuga. Muitos deles feridos, outros deixaram
pelos e outras coisas. E a polícia forense foi lá e fez um resgate de todo esse material e fez uma composição do perfil genético. Olha lá, o DNA, o ácido, perdão, aqui está resoxo, não, é desoxi, tá? O ácido desoxirribonucleico, né? E constituíram esse perfil e depois eles foram compondo aí, comparando esse perfil composto de cada elemento que fugiu e encontraram as identidades e essa semana passada e retrasada estavam prendendo aí esses caras que conseguiram fugir através do DNA, né? O RNA também ele é importante, né? Nós veremos nesse capítulo um pouco mais na frente qual é a sua função. Mas o DNA ou ADN em português, ácido desoxirribonucleico, é uma molécula, um ácido, que tem a sua função, né? Lembrando, esse DNA, ele então é dividido em 46 porções que nós chamamos de cromossomos. Isso aqui estou tratando de uma célula 2N diploide, né? Que são as células somáticas, tá? Então, cada indivíduo tem nas suas células somáticas 46 partes de DNA. Lá no núcleo, né? Nós somos eucariontes, lá no núcleo. Então, quando nós vamos reproduzir, nós dividimos esses cromossomos em número igual à metade do total. Então, nós temos células especializadas na reprodução, chamadas de gametas, com 23 cromossomos, que juntos, com uma outra célula também com 23 cromossomos, formará, como eu disse agora, o zigoto, né? Com 46 cromossomos, que vai originar todas as outras células somáticas. E é ali que está o nosso DNA. Então, cada uma das nossas trilhões de células possui este DNA. Legal? E o nosso DNA, olha só, ele é composto por algumas coisas que nós chamamos de bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Guardem esse termo. O que é isso, professor? Base nitrogenada. É uma parte do nosso DNA. Essa base nitrogenada, ela vai se ligar, então, a um açúcar, um carboidrato. Olha só um carboidrato aqui, pessoal, ó, assunto de 8º ano. Lembra lá que nós vimos que os carboidratos são aqueles nutrientes energéticos que nós vamos absorvendo já na saliva e depois nós temos lá no intestino já a liberação de outras enzimas que vão fazer a digestão dos carboidratos. Então, olha aqui. Aqui nós temos uma pentose, que é um carboidrato que foi absorvido através da nossa alimentação, que vai se ligar a uma base nitrogenada, que também veio através dos processos digestivos. E também se ligar a um grupo fosfato, formando o que nós conhecemos como um nucleotídeo. Olha que legal. Nucleotídeo. Lembra? Ácido nucleico. Nucleotídeo. Então é isso aqui, ó. A base do nosso DNA. Esse nucleotídeo é a base, ok? Essa base nitrogenada que forma o nucleotídeo, ela pode ser de 4 formas diferentes no DNA. A primeira forma, ela é chamada de citosina. Tá aqui, ó, a estrutura molecular, ó. Olha só, né? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, um monte de carbono, certo? Nós temos também a guanina, que é uma outra base nitrogenada que pode formar um nucleotídeo de DNA, com uma fórmula um pouquinho maior, já vejam só, aqui a fórmula da guanina. Também os mesmos elementos químicos, olha só, formando essa molécula. A adenina, que também é uma base nitrogenada, que forma o nucleotídeo. Tá aqui, ó, a estrutura molecular. Muito parecida com a guanina, tá vendo? Ó, na estrutura, né? A timina também. Aqui, ó, os mesmos elementos químicos. Basicamente, carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tá? O chão, né? Carbono, hidrogênio,
oxigênio e nitrogênio. Chon, tá? Então, isso aí, ó, uma dica. Chon é o que forma as moléculas orgânicas. Então, isso aqui é tudo, ó, são moléculas orgânicas, né? As bases nitrogenadas, que vão se ligar às pentoses e ao grupo fosfato aqui, formando o nucleotídeo. Essas bases nitrogenadas, pessoal, elas vão ser organizadas em bases púricas e bases pirimídicas, tá? Aqui vocês estão vendo um outro nome chamado de uracila, mas isso aqui nós iremos lá no RNA, tá? Mas só para vocês saberem que a citosina e a timina são bases pirimídicas e a adenina e a guanina são bases púricas. Isso aqui vai ajudar a gente a se organizar ali para as questões de ligação, né? Entre essas bases nitrogenadas, entre esses nucleotídeos. Vejam só. Então, só para contextualizar a mente de vocês, nós temos lá as partes de DNA, olha só o cromossomo aqui, né? Se eu pego um cromossomo desse aqui, ó, uma partezinha dele aqui e abro aqui, ó, eu tenho isto aqui, ó. Olha só, o DNA, tá? E se eu pego isto aqui e transformo numa representação para vocês visualizarem o que é que são esses nucleotídeos e como eles se ligam, eu tenho essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Então, olha que interessante. Eu tenho timina, adenina, citosina, guanina. Timina, adenina, citosina, guanina. E aqui, ó. Estão vendo, ó? Essas estruturas centrais são o que nós chamamos de bases nitrogenadas. E elas que se ligam aqui, ó, permitindo a formação da dupla hélice. Então, nós temos uma parte, uma hélice, e outra hélice. E essas duas vão se ligar através destas bases nitrogenadas. Lembrando, pessoal, que as bases nitrogenadas elas vão se ligar à pentose e ao fosfato. Olha aqui, ó. Nós temos o fosfato e a pentose. O fosfato, a pentose e o fosfato. A pentose e o fosfato. A pentose e o fosfato. Então, isso aqui, ó, a fita é pentose e fosfato. Esta outra fita é pentose e fosfato, que vão se ligar através das bases nitrogenadas, formando então a fita dupla hélice, que se condensa e descondensa lá no nosso núcleo celular. Agora, a pergunta: existem regras de organização das bases nitrogenadas no DNA? Sim, claro que sim. As ligações sempre elas seguem na normalidade, tá? Na normalidade, elas seguem sempre esta ordem. Sempre citosina se liga à guanina e vice-versa, guanina à citosina. Sempre a adenina se liga à timina e timina à adenina. Gente, na normalidade, no DNA, ó, eu coloquei aqui, ó, DNA, porque nós iremos lá no RNA que é diferente, tá? Aqui no DNA, nós temos esta ordem, sempre citosina com guanina, guanina com citosina, adenina com timina, timina com adenina. Esta é a ordem. Se nós subirmos aqui, ó, então nós temos o quê? C com G, G com C, A com T, T com A. Sempre assim. C com G, G com C, A com T, T com A, tá? Dá até para fazer uma musiquinha aí, quem se animar, quem gosta de tocar um violãozinho aí, vamos lá. Vejam só. Por isso, ó, eu tenho sempre timina, T com A, certo? A com T, G com C, C com G. Sempre estas bases nitrogenadas estarão ligadas ao grupo chamado de pentose e ao grupo chamado de fosfato, formando então a nossa estrutura chamada de DNA. Galera, então olha aí, assunto bem interessante, né? Se aplica aí à nossa vida cotidiana, afinal de contas nós somos o que está escrito aí nessa fita dupla hélice, certo? E faz aí um elo entre oitavo e nono ano, que faz com que nós possamos aplicar muito do conteúdo que nós já vimos, beleza? Deixo aqui para vocês ainda, olha só,
algumas regrinhas, né? Então, a molécula da pentose, lá no DNA, ela é sempre a desoxirribose, por isso é o ácido desoxirribose, enquanto no RNA é a ribose, tá, gente? Então, olha só, isso é a pentose, o açúcar, né? Ácido ribonucleico, ribose, tá? A base nitrogenada, no caso do DNA, ela é a timina. Enquanto no RNA, a timina, gente, ela vai ser substituída, o T vai ser substituída por U, uracila. Então, no RNA nós teremos citosina, guanina, adenina e uracila, em vez de timina. Mas eu vou resgatar isso para vocês lá na frente, só para colocar no subconsciente. E a estrutura no DNA ela sempre em cadeia dupla, enquanto no DNA é sempre uma única fila, tá? Porque o RNA ele serve para se ligar ao DNA, né? Então ele sempre vem em fita simples para se ligar com uma parte do DNA e assim formar alguns processos orgânicos que são importantes. Olha só, o pessoal colocou aí no Você é o Cientista o desafio para vocês, né? Coloquei até como tarefa, não é obrigatório fazer, por isso não pedi para postar, mas é uma brincadeira interessante, vocês determinarem as cores das gomas, das balas, né? Como sendo uma base, uma base nitrogenada, para que vocês formem aí a fita dupla hélice de DNA com coisas de comer. Depois, se vocês quiserem comer o DNA, vocês até podem. Não tem importância, se vocês quiserem mandar para mim também pode, tá? Eu aceito, não tem problema. E eu quero que vocês façam aí o Você é o Cientista, então. Não é obrigatório, mas é importante, da página 339. E os exercícios, sim, obrigatórios da página 340, para postar para o professor Alcides. Deixo um abraço para vocês, nos vemos aí na nossa próxima videoaula. Mas antes disso, vamos conversar ali no nosso encontro online, beleza? Grande abraço, até mais!